Tenho aqui uma pergunta importante. Será que seus filhos são já grandes, já perderam a fase de desenvolvimento, já não estão assim obedecendo muito, já têm maus hábitos já instalados ou não tem mais o que fazer porque ele já é um adolescente? Como é que eu lido com essa criatura aqui em casa agora? Então, essa é a pergunta de hoje, né? Como é que a gente pode lidar melhor com os adolescentes? E eu sou a Cissa Kloster e esse aqui comigo é o meu pai. Ney Kloster. Nós ajudamos pais e mães a melhorarem a autoridade em casa, formando filhos com caráter. E esse tema sobre os adolescentes, dá o que falar aqui. A gente poderia jogar vários assuntos, porque esse é um tema que nos ajuda a trazer para a realidade aqui o tema da depressão atual, né? Essa geração de telas, essa dificuldade de vínculos, esse afastamento. A gente vê, às vezes, o adolescente mais distante, a gente vê... E às vezes a gente não sabe lidar. Puxa, minha filha antes, ela era mais fácil, porque ela queria fazer parte dessa... sei lá, agradar, fazer mais, ter mais presente esse fazer parte da família, era algo que ela gostava de mostrar que era bom e que estava ali presente. E agora está na hora de que meu filho assuma quem ele é, tome suas próprias decisões, então ele acaba passando por um momento mais introspectivo, às vezes mais afastado, às vezes essa pressão do grupo ou mais exagerado. Como lidar com os filhos adolescentes? Estou aqui com um pai de 9, já passou por 9 adolescentes, né, pai? Ainda estão passando. Está passando, né? Então, conta aí pra gente, por que esse é um tema relevante pra gente tratar aqui nesse vídeo? Bom, primeiro, ele é muito importante porque e a gente falar disso, porque alguns pais, às vezes, se preocupam muito quando os filhos são pequenininhos, quando estão na escola, e depois, quando ele entra na adolescência, parece que diz assim, cara, agora... Parei de falar. Já não dá mais, eu não discuto mais, ele fica discutindo comigo o tempo todo, ele não me obedece daquela forma. Na realidade, às vezes a gente tinha umas ideias meio erradas dos adolescentes, como se fosse uma aborrecência, que ele vem aqui só para nos aborrecer, na realidade é uma idade de ouro dos nossos filhos. Você fala, pô, mas o Ney falou que a idade de ouro era de 0 a 6 anos, agora era pouco também que a idade de ouro. Todas as idades são bonitas? São. Agora, o importante é a gente ver que são coisas diferentes. E a atuação do pai, da mãe, da família, é de forma diferente. Então, é uma época maravilhosa, é uma época em que você vai fazer ele sair do ninho, vai fazer ele criar um adulto, vai fazer ele se sentir gente e ver o seu sentido na vida, e ele precisa muito de você. Nós tivemos uma facilidade, a gente estava até comentando com a Cissa aqui, e é bacana essa discussão de pai com filha, e a gente sempre está trabalhando nos temas aqui junto, discutimos, que ela falou assim, não, mas eu tinha o meu grupo da escola não era tão forte. Eu falei, não, mas é que o teu grupo familiar era muito forte. Você tinha tinha irmão para cima, tinha irmão para baixo, tinha responsabilidades que você tinha. Então a tua adolescência, ela veio cheia de coisas que a gente vai comentar aqui, que são, você tinha uma finalidade, tinha um sentido nas coisas que você fazia aqui em casa. É mais difícil. A mãe contava comigo, né? A mãe contava. Não tinha nem um segundo de... E eu sabia disso, né? Não tinha nem um minuto pra mim, né? Se for pensar assim, eu podia ser uma adolescente rebelde porque era a irmã mais velha e na verdade eu queria... Pra pintar a unha tinha que me esconder praticamente, porque não tinha um minuto pra isso, então... A mãe contava, o pai contava com ela, assim, brincando. A Cissa, A Cissa me ajudava no financeiro, ela pagava as contas da casa. Logo, rapidamente, ela ajudou lá, tinha as senhas do banco, tinha a responsabilidade, ela movimentava o dinheiro, comentava comigo e fazia. Bem interessante. Isso são coisas que a gente está colocando aqui uns highlights importantes que a gente podia fazer ao longo da palestra, dessa aula, dessa conversa. Não é uma palestra, é uma conversa entre pai e filho.
Mas eu acho que é muito importante que vocês, pais, que não têm, às vezes, uma família tão grande e ela não tem uma referência tão grande, vocês tenham até um trabalho maior ainda de gerar isso. Tem gente que estava conversando aqui com a Cissa. Então, e como é que eu vou aprender a fazer isso? Primeiro, indo atrás de formação. A primeira coisa que a gente tem o primeiro curso que eu fiz sobre adolescentes foi, ainda meus filhos eram pequenininhos, e eu achei muito bacana que o cara falou assim, como é que você trata um adolescente? E eu tava sabendo, cara, a minha adolescente só falava mal dele. Ele falou, não, é a idade melhor e você trata ele através de fazer pensar, perguntas. Então, tem a maneira certa. Estude, vamos correr atrás. Vamos. Aqui a gente vai dar 3 estratégias muito interessantes. Mas vamos primeiro posicionar assim, será que o pessoal tem filhos com problemas desse tipo? Né? É isso, na verdade, problemas, né? Se a gente for pensar, dificuldade de comunicação é um problema, né? Porque normalmente o adolescente não pode chegar, pode ser o caso do seu adolescente, porque tem adolescente que fala bastante, tem adolescente que é exagerado, tem adolescente que tem de tudo, né? Então depende do temperamento, depende da estrutura familiar também, mas pode ser que seja um adolescente que esteja mais monossilábico, pode ser que ele não comunique bem o que ele está sentindo, pode ser que ele esteja nesse turbilhão de emoções, de pressão, porque ele quer ser perfeito, porque ele tem padrões de pessoas perfeitas, né, na internet e nas séries que ele assiste e nas referências que os amigos comentam. Então, pode ser que ele exija de si mesmo algo que está fora da realidade, né? Então, também é difícil ser feliz quando essa felicidade é um pouco ilusória, assim. Então, a gente precisa ajudar os filhos a verem que é possível lutar e que a gente está com eles, né? Então, o pai falava aqui que a gente fez aqui um highlight, né? São alguns flashes da nossa vida, da minha adolescência, agora há pouco, né? A gente falava disso. E eu pensei, nossa, eu sabia que o pai e a mãe contavam comigo para o financeiro, contavam comigo para pôr as crianças para dormir, contavam comigo para ajudar a dobrar a roupa no domingo, contavam comigo para, sei lá. E até esse progredir das responsabilidades, assim, né? Não era um contar comigo que eu me sentia, sei lá, escrava. Era um contar comigo legítimo, né? E até lembro que algum outro vídeo que a gente falava sobre os irmãos mais velhos, se tinham ciúmes, até a relação entre os irmãos, ou a chegada de um filho em casa. E quando a gente vai dando responsabilidades, vai dando autonomia, vai mostrando que é uma evolução, que a gente está contando agora que ele vai fazer tal coisa, que ele vai assumir esse assunto, que ele vai agora ajudar mais a mãe e tal. Então, todo esse percurso de crescimento de autonomia, isso também favorece, né, que o adolescente se sinta importante, né? Ele tem uma relação com o mundo diferente, a relação com a família. Não é só uma autodescoberta, né? Quem sou eu? Né? Eu preciso também saber quem sou eu para o mundo. E o mundo, né, é a nossa família, em primeiro lugar, né? Então, descobrir esse papel na família é já descobrir o seu papel no mundo. E o adolescente está nesse momento de descoberta, né? Qual é a minha missão? Né? Essa sede tão grande de vocação, de entender qual é essa relação que eu tenho com o mundo, né? Isso vai nos ajudar, porque todas as relações falam muito sobre nós, né? Quem sou eu? Eu sou fruto das minhas relações. Então, como que eu me relaciono com os meus pais? Como que eu me relaciono com os meus irmãos? Tudo isso está explodindo dentro de um adolescente. Ele está configurando isso dentro dele. É o momento em que ele agora já não faz só porque me mandaram, né? Não só sigo as instruções, né, de forma rápida e direta, porque tenho 7 anos, porque tenho que fazer isso, porque é a sequência da rotina. Agora ele tem essa liberdade, né? Ele vai cada vez mais explorar essa liberdade de fazer por si mesmo, mas ele precisa ter bem claro qual é essa relação dele com a família, qual é essa relação dele com os pais. E se é uma relação de confiança, bom, assim a gente ganhou um grande terreno, né? Eu sabia que contavam muito comigo, eu sabia que essa confiança que os meus pais tinham em mim era muito grande, né? Até por consequência de que contavam comigo, né? Então,
esse valorizar o que seu filho fala, o que seu filho precisa, o que seu filho sente, vem muito dessa relação de confiança. E isso vai ajudar que ele se situe na família, que ele se situe na missão que ele tem para realizar no mundo, né? Então, eu falei aqui várias coisas sobre esse tema da confiança, que não estava exatamente aqui na nossa pauta, né, pai? Mas é porque isso brotou aqui quando a gente foi falando da minha adolescência, eu pensei, bom, o que eu sei é que, diferentemente de muitas outras famílias, em que eu via que as mães ficavam mexendo nas coisas da filha para ver o que ela escrevia, ficavam desconfiadas se a filha ia mesmo para o lugar onde ia ter a festa e tal. Minha mãe ou os meus nunca desconfiaram de mim, porque sabiam que eu estava falando a verdade, né? Sabiam que se eu queria ir para um lugar, ela me falava, olha, você tem certeza que vai ser um bom lugar, que vai te ajudar? E ela me ajudava a pensar muito em cada decisão, porque eu sabia que a minha opinião era importante para ela e depois, né, o meu feedback, né, olha, foi bom por isso, não foi tão bom por aquilo. Então, isso também era um ponto importante, assim, né, que o caminho da verdade, o caminho da confiança foram preparados antes, né, da adolescência chegar. Isso já favoreceu a comunicação entre mãe e filha, entre pai e filha, né? Não, você está falando é fundamental. E essa confiança, ela está muito ligada com você mostrar para ela a gente até comenta aqui o sentido de como que ela é útil naquele grupo, naquela comunidade. E na família, que é a primeira comunidade que você tem, quando as crianças começam a mostrar, a se sentir útil e elas conseguem demonstrar com a sua atitude, e a gente valoriza isso. Sou muito obrigado que você fez isso, ainda bem que você está aqui, você pode me ajudar. E colocando, às vezes, coisas que ela mesmo, o adolescente ainda, ele não sabe se ele é capaz de fazer. E o pai precisa dizer assim, cara, você é capaz de fazer isso. E ele, às vezes, olha para ele e diz, eu acho que eu não sou capaz, eu estou aqui ainda, eu desconfio de mim mesmo. O adolescente desconfia dele mesmo. Sim, e o que ele precisa do pai? O pai precisa confiar nele e dizer assim, cara, eu confio em você. Quando eu pus o financeiro na mão da Maria Cecília para ela fazer, a probabilidade de dar errado era grande. Ela era uma menina pequenininha, assim, não tinha conhecimento, fazia as coisas meio sem ter uma noção das consequências, e deu errado. Era para digitar o boleto, eu digitava o boleto. Deu errado, teve pagamento que não foi realizado, nós tivemos que fazer 2 vezes, teve pagamento que foi pago 2 vezes, porque a gente se perdeu. Mas tudo isso, a gente falou, não tem problema. Tudo isso faz parte. Então a gente confiar... Essa compreensão diante dos erros também. É uma coisa importante. Esses dias, você falou de compreensão dos erros. A minha filha, o marido dela, foi assaltado e roubaram o celular dela. E eles numa dificuldade financeira e tudo, e agora sem o celular, que hoje em dia é uma ferramenta de trabalho. Aí eu fiquei sabendo e liguei para ela lá, né? Podia ligar para ele, porque ele estava sem o celular. E liguei para ela, e aí falei, e aí? Ela falou, pai, roubaram o celular, mas ainda bem que eu aprendi com o senhor que os erros a gente aprende, né? Não precisa ficar gritando tudo. Uma vez eu liguei para o senhor que tinha guinchado o carro e você falou, você tá boa? Você tá tudo bem? Você tá viva? Meu pai guincharam o carro, falou, não, eu sei, tudo bem, você já falou, mas você, como é que você tá? Onde você tá? Quer que eu vá te pegar? Ela falou assim, aquilo que você falou foi tão importante, né? Que hoje, quando ele chegou e foi contar todo desesperado que tinham roubado, né, o celular dele, eu falei, você tá bem? Como é que você está? Né? E ele olhou para mim e falou, mas você vai brigar comigo? Eu falei, não, eu queria saber como porque às vezes as pessoas, e o adolescente precisa dessa confiança, porque ele tem que deixar fazer, acompanhar, e aí vai errar, e a gente daí tem que estar junto para dizer, cara, estamos juntos, vamos
E aí vem essa confiança. Nós estamos juntos, tanto nos nossos acertos quanto nos erros. Vibramos as duas situações. E aí a gente vai crescendo. Então, o adolescente tem horas, como você falou, tem os que falam demais, tem os que falam menos. A gente tem que descobrir, em função do caráter, do temperamento, em cima do temperamento, e ir tirando ele que ele às vezes vai querer entrar, se encontrar, ficar meio sozinho. A gente já comentou isso em algumas outras lives, essa importância de que, se ele se isolar, ele não é que ele está querendo se isolar, ele quer que você vá atrás dele. Você vá e mostre para ele como ele é importante dentro da nossa família, como ele é importante dentro da amizade que ele está se formando, do grupo que ele tem. Converse sobre o grupo dele. Mas, mais que tudo isso, nessas conversas, é importante a gente fazer conversas mais profundas com os filhos. Esse é o nosso primeiro tema, assim, digamos assim. Claro, a gente falou aqui da compreensão, falamos aqui, né, dessa capacidade de absorver, né, as circunstâncias de cada filho, o temperamento de cada filho, mas esse tema de propor conversas profundas é realmente um primeiro tema, porque ele tá tentando organizar dentro dele quais são as grandes decisões que ele vai tomar, que ele quer, o que ele espera. E várias conversas profundas, né, pai? A gente falava, me lembro de essas conversas sobre, sei lá, namorado, né? Sobre o que é o casamento, né? Essa liberdade, os compromissos que cada um tem. A felicidade, né? A procura da felicidade. Então, a gente sempre essas nossas conversas, a gente define um problema e define 3 estratégias que são possíveis de o pai colocar em prática daqui a 20 minutos. Então, dentro dessas estratégias, a primeira estratégia, o primeiro caminho, né, que uma estratégia é um caminho para você chegar a algo, é abrir conversas com temas profundos para nossos filhos. O tema sobre a felicidade, sobre o que é felicidade, sobre essa sede, se tem sede de felicidade ou não, o tema sobre a liberdade, e sobre a liberdade que não é escolher entre usar um casaco ou não usar um casaco, por a cor vermelha ou por a cor verde. Não, a liberdade é assumir compromissos para sempre, compromissos que geram uma responsabilidade. Você é capaz de assumir um compromisso desse? Então, aí a liberdade está na escolha desses compromissos. Quando a gente começa a mostrar para eles esses temas e fazer, e uma coisa que é importante... Isso de forma natural, né, pai, também? Às vezes a gente não tem uma resposta. Cara, eu não sei falar sobre isso. Não importa. A ideia, ele não quer uma aula sobre a felicidade, sobre o sentido da vida, ele quer que você caminhe junto com ele para ele descobrir. Contar suas experiências, né? Contando a sua experiência e com naturalidade. Não vai sentar, seu filho, senta aqui do lado agora, eu vou falar de temas profundos. Ele vai olhar para você e vai dizer assim, cara, ele ficou louco, cara. Ele ficou louco. Que é isso, né? Agora, do nada, um negócio desse. Mas, se ao longo da conversa, de uma ida no supermercado, fala, cara, sobre o sentido, ela entra, ou às vezes num filme que você assistiu, entra este assunto, né? E sobre o que é o verdadeiro amor. Será que isso eles foram felizes com essas decisões? Medo? Exatamente, o medo, mas o amor. O medo que eles tinham. E conversar, isso que você falou agora, né, de pedir para ele, dizer quais são os seus sentimentos, quais são os seus medos. Sabe que eu me lembro uma vez, uma mãe, ela me falava assim, Cissa, agora eu tenho uma filha de 13 anos, e eu queria saber, eu tenho que agora fazer vista grossa, porque antes a gente falava de coisas de rotina de casa, da família, e agora eu vejo que eu tenho que saber também manter uma conversa com a minha filha e não pegar tanto no pé das roupas que ela deixou não sei aonde e tal, porque às vezes é esse o único assunto que eu
tenho com ela, assim, né? O que ela tinha que ter feito e não fez, da lição, da roupa, da louça e tal. E agora eu tenho que aprender a conversar sobre esses temas mais profundos, né? E eu me lembro que ela disse que a filha chegou de uma festa, tinha ido dormir na casa de uma amiga, e que os temas foram isso, né? O que você mais tem medo? E a mãe falou, o que você falou? E ela disse, mãe, sabe que eu disse na roda de amigas ali, de noite, que o que eu mais tenho medo é de me afastar de Deus. E a mãe disse que quando ouviu aquilo, ficou tão feliz, assim, né? E se emocionou ali e falou, filha, que bom que esse é o seu medo, assim, então, que esse é um medo legítimo, profundo, né? E conversaram longamente sobre isso, assim. Eles tinham acabado de passar uma situação difícil, o pai tinha saído de casa, então essa filha estava numa fase também mais pesada, assim, e esse medo que ela compartilhou, assim, com a mãe, também foi uma ocasião também da mãe já ganhar essa segurança de que a filha tá no caminho certo, né? Então, ter essa certeza de que às vezes a gente fica brigando por causa de coisas pequenas e dependendo da idade, já olhando nos olhos, a gente tem que saber mudar um pouco o teor da nossa conversa, né? E deixar algumas coisas pequenas pelo caminho para fazer para ter esses diálogos mais profundos, né? Porque de 0 a 6 anos, você vai definir a rotina. Você tem a finalidade de fazer. Quando eles crescem na adolescência, você tem que fazer isso brotar deles à vontade. Então, se você usa a mesma ferramenta de querer fazer com que eles cumpram aquilo como que uma criança de 3, 4 anos, só vai dar encrenca, só vai dar atrito, e eles vão, aos poucos, cada vez mais se afastando de você. Isso que você comentou, é muito importante a ideia de que eu tenho que ter conversas diferentes com eles, não ao mesmo tema. Então, sobre o tema dos adolescentes, um ponto importante é fazer perguntas e também conversas profundas. A gente precisa ajudar os adolescentes aí nessa comunicação. Diz aí algum exemplo agora na prática, assim, que você falou. A gente falou, olha, aproveitar filmes, aproveitar, sei lá, um contexto familiar, um contexto de amigo, fazer perguntas. Teve alguma conversa profunda recente aí com seus adolescentes em casa? Já que você tem aí alguns exemplares. Bom, recente teve uns de namorada um pouco mais firme, né? E a gente começou a perguntar para ele qual que é a finalidade do casamento. E foi interessante, porque e aí, né, todos começaram também a participar a gente não fez só aquilo para... Na conversa, sempre uma coletividade. E sempre mais pessoas, mas a ideia de verificar qual é a finalidade. E essa pergunta que fica para vários casais que a gente faz, né? Quando a gente começa a fazer a assessoria com eles, diz qual é a finalidade? Ele casou com a fulana. E ele que está com uma ideia de casar, então essa é uma pergunta que você tem que responder para você mesmo, né? Qual é a finalidade? E a ideia foi indo até dizer, cara, eu casei para fazer a outra pessoa. Bingo, exatamente. Agora, como? E daí tem uma outra pergunta, né? Como é que você consegue fazer a outra pessoa? Porque é muito fácil hoje você dizer, eu faço isso eu acho que faz ela feliz. Mas o que me faz feliz, talvez não seja da mesma força que faz feliz a outra pessoa. Então, o namoro, comentando com ele, namoro enfado, é para você entender o que é fazer, o que são coisas que faz a outra pessoa feliz. Aí ele olhou para mim e falou, isso é muito difícil. Realmente não é difícil. É mais pro colérico, isso aí, né, fala, usa a cabeça dele. Como é que eu vou saber a resposta exata? Como é que eu vou saber o que está passando na cabeça da outra pessoa? Então essa foi uma das conversas, e isso já para maiores. Agora, teve outras experiências que a gente faz as pessoas sonhar. Um dos filhos, ele uma ideia de, cara, eu gostaria, pai, eu queria fazer a universidade nos Estados Unidos. Ou seja, a ideia é dizer assim, onde você quer chegar, né?
a gente estava falando nisso. Tudo bem, você está estudando, mas para que você está estudando? E quando a gente começa a ele entender que o estudo é um degrau para algo, para onde você quer fazer? Qual é a faculdade que você tem que fazer? E aí eu coloquei isso na cabeça dele. Ele pensar nisso. Eu não sabia a solução, nem. E ele veio depois, umas meses depois, falou, pai, eu quero fazer a faculdade nos Estados Unidos. E eu falei, cara, aí você extrapolou. Você é um professor universitário, pai de 9 filhos, não tem dinheiro para pôr você lá. Como é que eu vou fazer isso aí? Como é que vai fazer isso? Aí falei, nós temos que fazer um plano. Então, é possível? Sim, é possível. Eles vêm com planos e você tem que ajudá-los a concretizar isso. E fomos colocando etapas. E essas etapas foram indo. E ele com 15 anos, ele estava embarcando tanto de todas aquelas etapas. Ele conseguiu. Foram muitas sonhos, foram muitas conversas, foram idealizando que ele é capaz de fazer. Isso é uma segunda estratégia que a gente está comentando aqui, já estou trabalhando na segunda estratégia já, né, que é essa ideia de mostrar para eles que eles são capazes de fazer. Isso aí é uma coisa muito importante. Mas essas conversas profundas são coisas do seu dia a dia, né? A finalidade do estudo. Se daqui a pouco ele está indo para um caminho sobre a felicidade, o caminho da felicidade para ele, separar o que é prazer, felicidade, liberdade. Esse conceito de liberdade, que não é só escolher uma ou outra coisa, mas escolher coisas que comprometam com a vida, comprometam com a outra pessoa. E nessas conversas a gente vai mostrando bem maior, capaz de sair de si mesmo. E ele precisa ter esse bem maior capaz de resgatar, porque se a gente não fizer isso, ele vai entrando na bolha, né? O adolescente vai entrando na bolha, se a gente vai deixando ele lá, eu não vou falar com ele, senão daqui a pouco vai ter que contar muita coisa, deixa ele quietinho, sabe? Não, tem que fazer ele sair daquela bolha. Contar o que ele está pensando. Uhum. Bom, e depois nós tivemos a Júlia, que foi nos Estados Unidos também, a mesma coisa. Eu já tinha nesse caso, eu até acho interessante porque ela queria ir, a exemplo do irmão maior, e ela tinha uma trajetória. Eu acho que eu vou chegar, vou também me dedicar aos esportes, também vou passar a morar lá e tal. Ela tinha um plano e, de repente, ela foi sentindo as coisas diferentes, né? Ela foi sentindo que o ambiente familiar não era o que ela esperava, né? O ambiente da família onde ela foi ser acolhida ali, depois que ela foi sentindo falta de outras prioridades, então ela foi vendo o que me faz feliz e onde eu quero, o que eu quero com isso, né? Assim, então foi a experiência, né? Mais do que dizer você vai gostar, você não vai gostar, ela teve que ir, sentir, chegar às suas próprias conclusões e voltar, né? Porque a princípio eu achava que ela ia ficar, ia adorar, ia ser perfeito e tal. E de repente não foi uma boa experiência que ela teve, assim, quer dizer, foi uma boa experiência, mas não foi uma coisa para ficar, não era o caminho dela estar ali. Então ela percebeu isso, voltou e tranquilamente tem as vivências dela foram significativas, mas não foi o grande momento da vida dela, né? Ela teve outros grandes momentos aqui depois no Brasil, depois de voltar, né? E na verdade, isso é uma coisa interessante, né? Ela trilhou mais ou menos o mesmo caminho do mais velho, só que chegou num ponto que ela decidiu, não é esse o meu caminho, igual, e outro caminho por aí. Ajudar os filhos a ter decisões. E olha, você está lá nos Estados Unidos, já está quase chegando lá, você já conseguiu. Você está matriculada numa escola dos Estados Unidos, participando, treinando lá, e você disse, não, vou largar tudo isso, vou voltar para Curitiba, para minha casa. Isso não é uma perda, isso não é deixar um sonho, isso é você ter a capacidade de seguir, não. A minha felicidade não está aqui, a minha felicidade está ali. Ajudar a identidade aqui. Ajudar os filhos a entenderem onde está a sua felicidade.
Não é fácil se dizer assim, até eu não sei o detalhe, mas vamos junto, conversando com eles, a gente pode chegar nesse ponto. E é interessante que os filhos, o Pedro, da onde está no Canadá, quando o Marco Aurélio foi para os Estados Unidos, falou assim, não, eu nunca vou sair daí. Hoje ele está lá, o Marco Aurélio já voltou, e ele não vai voltar, porque já tem negócios lá muito mais fortes, e ele já conseguiu até estar lá já oficialmente, né, com cidadania canadense. Ou seja, são caminhos que a gente tem que ajudar eles a seguir. Todos eles saíram, um abriu um caminho, todo mundo disse, eu vou seguir, eu não vou seguir. Mas chega uma hora, assim, às vezes você tem que dizer, onde está a minha felicidade? Onde está o meu caminho? Onde eu fico bem? E ajudar as crianças, ajudar os jovens a descobrir isso. E ajudar eles a ser felizes. E nós, a grande finalidade dos pais é fazer os filhos felizes. E Deus nos criou para ser felizes. Nós temos esse encargo de ser a ferramenta de Deus para que eles sejam felizes. A segunda estratégia que a gente tinha lá, Cissa, vamos começar a segunda ou você quer comentar mais alguma coisa? Não, era isso. Para a gente saber como que a gente pode ser uma boa ferramenta, a gente precisa render os nossos talentos, né? E um segundo tema, né, do nosso vídeo, o primeiro era ter conversas profundas, o segundo tema é sobre esse render os talentos, né? Aproveitar bem o tempo, seja no esporte, seja para cultivar um hábito de culinária, de sei lá, um hobby especial, mas que a gente não fique só nas telas ou só consumindo, às vezes, esse tipo de programa, de conteúdo, de séries. A gente precisa desenvolver talentos. E isso exige de nós, né, colocar na nossa rotina uma série de coisas, treinar, ter uma constância para poder fazer com que esse hábito, né, ou esse talento desabroche, né, aflore. Então, é um caminho para isso, né? Tem algumas famílias que ficam perguntando, né? Me perguntaram, Cissa, olha, minha filha não tem celular, eu tô aqui ainda tentando negociar isso com ela e tal, mas o que eu vejo é que outras têm, tá todo mundo em volta do celular e ela perde a oportunidade aqui de fazer amigas com consistência, né? E qual seria um caminho, né? E um caminho foi através do esporte, né? Eu falei para ela, olha, procura um esporte, né? Procura que sua filha, se ela não tem uma resistência, porque tem pessoas que têm uma resistência ao esporte, que não querem de forma alguma, porque não tem isso nato, não é um gosto e tal, mas tem gente que é indiferente ou que poderia desenvolver. Então, se ela é uma pessoa que poderia desenvolver uma habilidade no esporte, aproveitar bem o tempo aí, ela vai aprender a trabalhar em grupo, aprender a ter momentos significativos, comemorar, celebrar, se esforçar, lutar, né, e percorrer um caminho de empenho através do esporte, que pode ser super interessante para o desenvolvimento dela e para fazer amigos, né, que também é o tema 3, né, que a gente já vai conectando pouco a pouco aqui. Essa parte dos talentos é bem interessante, porque como é que a gente descobre, ajuda as crianças a descobrir talentos? Então, a gente tem que ver o que ele gosta de fazer, o que ele faz bem feito, o que ele, com essa atitude que ele faz, ele serve alguém. Quando você tem essas três coisas, e elas mais ou menos têm um núcleo comum, imaginando esses 3 círculos, que eu gosto de fazer, eu faço bem, o que isso? Eu sirvo alguém com essas minhas atitudes. O meio disso é um talento que você tem. Então, é interessante, muito importante, que você ajude eles, ou é o esporte, ou no hobby, ou em uma tarefa, uma atividade. Ou instrumento musical, né? Instrumento musical. Ter habilidade para cantar, para tocar um instrumento. Isso tudo, ele não precisa da tela. Isso tudo faz um bem muito grande. Nesse talento, uma coisa importante é ele ser, e ser sentido, a gente já comentou sobre isso, e agora reforçando a ideia, ele vai ser útil para o grupo, seja no esporte, seja para alguém que ele forneça aquele hobby, ou que ele compartilhe aquele hobby de alguma forma, que é uma coisa que ajuda, e é uma beleza, é algo que ele consegue mostrar para alguém, ou tem atividades que ele faz em casas, principalmente em serviço.
essa parte de se sentir-se útil, e ser a ferramenta, ser capaz de fazer algo, isso é algo que está com ele foi capaz de ajudar as outras pessoas, é fundamental. É importante não deixar que as telas, os jogos, as séries consumam. Isso, na realidade, ele entra num ciclo vicioso de um desejo de vencer ali, de um desejo de se mostrar ali, de um desejo de ter, que vai cada vez mais colocando ele isolado, com medo de se mostrar como ele é. O esporte é muito bacana porque ele te mostra como é. Você é bom em uma parte, é ruim em outra, tem que treinar. Essas outras coisas nos mostram, fica mais fácil, mais transparente a vida. E a humildade vem, a vida fica mais simples. Nas telas, a gente vê muita gente que vive uma realidade que ele gostaria, o que ele sonhou, que alguém projetou, que isso seria o ideal e a felicidade. E às vezes ele se sente longe disso, então ele parece que ele coloca algumas coisas, faz, mas ele tem um medo de se mostrar, e isso vai deixando ele cada vez mais triste e infeliz. Isso mesmo. Então, assim, ponha no esporte. Ponha no esporte. Se você quer uma coisa bem simples, ajude ele a fazer algum esporte. Seja basquete, como se você jogava basquete, ela. Jogando basquete. 1,55 m. 1,55 m e os pais lá, vai Cissa, não é isso? Sim, mas era uma forma de aproveitar o tempo. A gente fazer exercício físico, depois, claro, outros esportes. Depois seguir mais com o vôlei, mas é verdade que o basquete foi um bom incentivo nessa fase aí. Bom, outro tema também que tem a ver com isso, né, porque é relacionado com esse desenvolvimento dos nossos talentos, é também ter grupos, né, de pessoas, porque as amizades são fundamentais, né? Boas amizades fazem toda a diferença. Então, claro que a gente tem o ambiente do colégio, que proporciona algumas amizades, mas não só esse grupo, né? A gente às vezes fica muito limitado, se só espera tudo do colégio. A gente precisa colocar ali algum outro grupo, para que a criança tenha outras referências de outros tipos de amigos, de outros tipos de famílias. Às vezes é o grupo do escoteiro, às vezes é o grupo da igreja, às vezes é o grupo do coral, como a gente falava, o grupo do esporte, né? O grupo do treino. Porque assim a gente precisa ter um leque maior de amizades. Algumas amizades vão nos pedir coisas, né? Algumas amizades eu tinha um grupo que a gente fazia voluntariado e a gente ia todo sábado de manhã. Tinha um grupo de sexta-feira em que a gente aprendia a se divertir juntas de uma forma saudável. Tinha também um grupo de amigas no colégio que eram mais intelectuais. Lembro que me incentivaram a ler e eu aprendi a ler bastante com elas. Também elas começaram a me fazer pensar a minha fé, questionar a minha fé. Isso fez com que eu me decidisse ainda mais pela fé, buscasse aprofundar nas coisas, nas minhas convicções, porque elas eram mais críticas com relação a isso. Então, teve seu lado bom também. Algumas vizinhas que eu tinha e que também me fizeram conhecer algumas outras referências. Então, é sempre bom trazer as amigas das filhas para casa, promover esses encontros, né? Fazer com que a gente possa crescer nessas relações. Cada relação nos ensina coisas muito importantes sobre nós mesmas e ajudam a que a gente possa decidir melhor que tipo de pessoa a gente quer ser, que tipo de caminho a gente quer levar adiante, assim. Então, as amizades do seu filho são fundamentais, né? Acho que todo mundo que está aqui já sabe mais ou menos isso. E o caminho é não achar que é bobagem, né? Esse acampamento da igreja, deixar que... Não, tudo que a gente puder fazer para investir esse tempo com essas pessoas, né, com pessoas diferentes aí, que a gente vai proporcionar experiências válidas para aprofundar as relações, isso vai ser importante para o desenvolvimento do seu filho. E nisso aí você pode ser protagonista, pai. Os clubes familiares, a gente até falando às vezes aqui, é muito importante, porque eu posso deixar com que o meu filho tenha amigos, ou eu posso limitar
pais, Alguns grupos, alguns grupos, casais, né? casais, e fazer com que esses filhos se divirtam junto e criem uma amizade. Aí eu estou sendo protagonista de um grupo. Ah, mas isso você está perdendo a liberdade? Não. Eu estou garantindo para ele Boas amizades. boas amizades. Ele vai ter outros grupos, vai. E ele vai, quando ele consegue ter um grupo aqui que ele já tem valores, daí chega um outro grupo com valores completamente diferentes, talvez não Ele vai alinhados poder escolher, né? com os valores da nossa família ou desse primeiro grupo, ele pode escolher. Isso vai ser sempre assim. Agora, se eu não tenho esse outro grupo, se o grupo da minha família é muito fraco, esse grupo vai ser predominante nas escolhas dele, porque ele só tem essa oportunidade. A única referência é a prima, né? E a gente não tem outros padrões, né? Eu preciso trazer outras amigas, outras referências, proporcionar essas amizades pouco a pouco, né? Esse é o grande trabalho dos pais, criar a possibilidade de não deixar só um grupo, porque às vezes pode ser bom ou pode ser ruim. E, na verdade, a ideia da liberdade de escolher isso e comparar valores de um grupo com outro é fundamental, porque a vida vai mostrando isso. No trabalho dele mais tarde, quando ele tiver, pode olhar e dizer, não, esse trabalho aqui não é tão bom como eu estou pensando. Os valores aqui nessa empresa não são tão bons. Vou procurar uma outra empresa. E a gente tem essa liberdade. Então, poder exercer essa liberdade, que escolha desses valores, é muito importante. E a gente vai formando isso na adolescência. Por isso, é uma idade espetacular. Uma idade que que precisa de você, pai. Precisa de você, não como um amigo compartilhando as alegrias, ali como se fosse um coleguinha dele. Não. A pai é pai, filho é filho, amigo é amigo. São coisas diferentes. Mas ele quer uma referência que ajude ele a pensar e a ajudar a dar direção para as escolhas dele. E ele não quer que você o empurre. Não. Ele quer que você, junto com ele, aponte lugares e dizendo para ele onde tem. Isso é muito bacana quando a gente pensa num negócio desse no filme do Rei Leão. Aquela conversa, o pai, o Rei Leão lá, que está lá pequenininho, e ele olha tudo ali em cima da pedra, dizendo, ó, aqui dá, lá é perigoso, assim. É muito importante. Ele vai orientando, né? Aqui onde bate o sol é o nosso reino, né? E ali, não, ali, aquele lugar escuro é onde não é para ir, né? A gente vai dando esses critérios. Aqui é bom, ali é perigoso. E depois, isso, bom, toda essa relação pai e filho é muito interessante nessa animação, né? É espetacular esse filme e bem todo esse trabalho. E é conversar com o adolescente. E o que aconteceu com aquele rei, o filho do Rei Leão lá, o Simba? Onde que ele foi? Ele foi testar a coragem dele naqueles desafios, tá? E o pai dele, João, salvou ele. E é bacana aquela conversa quando ele estava voltando ali, que falou, meu medo era tipo, eu não fiquei assim, não estou ali brigando, tudo foi um aprendizado. Mas ele mostrava o carinho, o amor que ele tinha pelo filho. Que o maior medo dele era perder o filho. E os adolescentes, eles precisam muito disso. Embora você vai dar um beijo, ele vai dizer, não, agora essa sua grande beijo, essa coisa de criança e tal. Mas ele precisa desse conceito de que você o ama, independente se ele acerta ou erra, independente se ele é o bom do basquete, não, se ele é o bom do se ele vai reprovar nas notas. Se ele vai reprovar ou não. O importante é que você fez ele estudar, ele conseguiu fazer, que está criando rotinas, ele está vendo que isso faz bem para ele. Ele precisa desse apoio, dessa coragem, e você está sempre ao lado dele, mostrando, eu te amo, meu filho. Não com palavras, mas com atitude, com olhar.
ele tem em todas as situações. Às vezes até dá para usar palavras, mas se falar toda hora, você pode gastar e afastar um pouco. Mas com o olhar, enfim, de diversas formas a gente pode dizer isso, né? Perfeito. Bom, então falamos aqui várias ideias, a confiança, esse vínculo, esse situar-se na realidade, né? A criança vai pouco a pouco tomar posse da sua liberdade para tomar suas decisões e encontrar o seu papel no mundo. Isso depende desses 3 pontos que a gente falou hoje, né? Também ajudar que cada um tenha ocasião de fazer perguntas profundas e construir essas respostas pouco a pouco. Também essa ocasião de desenvolver talentos, especialmente pelo esporte, pela música, pela literatura, pelo que for, mas buscar ocasiões para isso. E também ter essa oportunidade de favorecer os vínculos, as relações entre amigos, que vão ajudar que ele também possa ter outros padrões, referências de pessoas boas e que possam ajudá-lo a identificar quem ele é, né? No meio de tanta gente, quem sou eu? Né? Isso tudo vai enriquecer a intimidade de cada um e ajudar a construção da própria identidade. Bom, eu espero que essas dicas tenham te ajudado aí. Qualquer coisa, você já pode colocar em prática hoje, né, pai? Não precisa esperar. Já pensa alguma oportunidade já de conversa boa com seu filho hoje, já algumas iniciativas que você pode ter com relação a esses temas. Perfeito. Então, espero vocês no próximo vídeo. Vamos lá. Um beijo, até lá. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau, tchau.